programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e de conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, o Dr. Strauss. Muito obrigado por acompanhar o nosso programa. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Amós, capítulo 4. Amigos, é uma alegria, um grande privilégio poder representar o nosso Senhor Jesus e ministrar a sua palavra. O meu desejo é que estas próximas mensagens possam abençoá-los e edificá-los. Eu quero agradecer àqueles que nos escrevem. Lembre-se que isso nos alegra muito. Lembre-se também de orar pelo nosso ministério. Por favor, abra sua Bíblia em Amós, capítulo 4. Antes de olharmos a palavra de Deus, vamos buscar o Senhor em oração. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio que temos de estudar a Tua santa palavra. Porque na Bíblia encontramos a Tua vontade para as nossas vidas, o segredo da bênção, o desafio para uma vida santa e o chamado à obediência. Senhor, nós te agradecemos porque vivemos de acordo com os conselhos da Tua palavra. Então nossas vidas serão abençoadas por Ti. Oramos para que esse ministério hoje seja uma bênção para cada ouvinte. Oramos especialmente pelos nossos amigos idosos. Seja misericordioso com eles, Senhor. Supra as suas necessidades, manifesta o Teu amor e graça em suas vidas. Oramos por aqueles que estão em águas profundas, sofrendo, passando por momentos difíceis. Cuide de cada um deles, Pai. Nós também pedimos que o Senhor seja glorificado através deste programa. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, se você está com a Bíblia aberta em Amós, capítulo 4, estamos prontos para começar a segunda mensagem de Amós. Ela abrange os 3 versículos do capítulo 4. Você vai observar que este segundo sermão começa com as mesmas palavras que começaram o primeiro. Veja, capítulo 4, versículo 1. Ouvi esta palavra. Se voltarmos ao capítulo 3, versículo 1, lemos, ouvi esta palavra. Lembre-se, não é a palavra de Amós, mas sim a palavra de Deus, a palavra do Senhor, como é claramente indicado nos 7 lugares em que aparece esta declaração. Assim diz o Senhor. Agora pegue uma caneta, um lápis, e eu recomendo que você faça exatamente como eu fiz. Isso vai ajudá-lo em sua futura leitura de Amós. No final do versículo 3, eu sublinhei na minha Bíblia, disse o Senhor. Sublinhe aí também, disse o Senhor. No final do versículo 5, mais uma vez sublinhei, disse o Senhor Deus. E no final do versículo 6, disse o Senhor. No final do versículo 8, disse o Senhor. Concluindo o versículo 9, disse o Senhor. No final do versículo 10, sublinhe também aí, disse o Senhor. E finalmente no versículo 11, sublinhe também, disse o Senhor. Ou seja, estas não são palavras de Amós. Toda vez que você ler Amós, lembre-se que são palavras do Senhor. Ele não está pregando seus próprios pensamentos, ele está dizendo às pessoas o que Deus disse. Agora, há outro ponto interessante aqui neste estudo. Você vai notar diferentes nomes de Deus nesses textos. A natureza de Deus é revelada através dos seus nomes. Às vezes aparecem os nomes primários de Deus e, por vezes, nomes compostos, tais como Senhor Deus dos Exércitos, o Senhor Deus e assim por diante. Estes nomes não aparecem por acaso. Isto é interessante. Senhor é um dos 3 nomes primários da divindade, vem do hebraico Jeová. O Senhor é um Deus especial, diferente de todos os aspectos dos deuses das religiões dos pagãos. Esse nome de Deus nos fala do seu caráter, da sua natureza. Como Jeová é santo, ele odeia e julga o pecado, mas ama e salva os pecadores. Por isso, no versículo 2, temos a expressão, jurou o Senhor Deus pela sua santidade. Bem, este sermão continua de onde o primeiro parou, nomeando os pecados de Israel. Na primeira mensagem, no capítulo 3, Deus reiterou os pecados de Israel. Amós deve cumprir o elevado propósito do seu chamado, declarando a palavra de Deus. No caso de Amós, a sua tarefa não era muito agradável. Ele foi chamado por Deus para detalhar especificamente todos os pecados de Israel. E se você o acompanhar enquanto ele coloca o dedo sobre os problemas das nações, você vai aprender várias lições. Nenhum outro profeta em Israel pregou como ele fez.
O pregador deve, em todos os momentos e em todas as circunstâncias, pregar a palavra de Deus. Paulo disse a Timóteo: prega a palavra, a tempo e fora de tempo. O pregador deve estar preparado porque a resposta do povo nem sempre será favorável, por várias razões. Em primeiro lugar, em 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. O pregador deve estar preparado porque haverá pessoas que não são salvas escutando, e eles vão reagir contra ele. Eles vão dizer algo como: este homem é louco, o que ele prega não faz sentido. Este é o conceito da mente natural. É a condição da pessoa que não é salva. E nós, pregadores, não devemos esperar que todos vão responder positivamente à pregação da palavra de Deus, mas devemos ser fiéis à palavra de Deus. Portanto, Amós não está pregando um sermão seu, ele está pregando a palavra de Deus. No versículo 1 diz: ouvi esta palavra vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimes aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis a vossos senhores: dai cá e bebamos. Esse não é um versículo fácil de interpretar na primeira instância. Eu tenho certeza que quando você leu este versículo pela primeira vez, deve ter pensado o que o Senhor estava dizendo. Bom, conversando com o gado? Não, Deus não estava falando com o gado. A terra de Bazã era conhecida pela excelência do seu gado, que crescia forte por causa dos ricos pastos que havia ali. Você pode perguntar: como você sabe disso? Bom, em Deuteronômio 32, versículo 14, Salmo 22, versículo 12, Ezequiel 39, 18, Miqueias 7, 14, são passagens que se referem ao fato de que a terra de Bazã era conhecida por seus ricos pastos e a excelente produção de gado. Aqui no versículo 1 encontramos uma linguagem forte. O que Deus está dizendo? Bem, Amós está falando contra as mulheres dos homens ricos de Samaria. Essas mulheres motivavam os homens a oprimir os pobres e a subjugar os necessitados para ter uma abundante provisão de bebidas alcoólicas. Certamente você sabe que um rebanho de gado não pode oprimir o pobre. Um rebanho de gado não pode esmagar os pobres. Um rebanho de gado não pode consumir bebidas alcoólicas. Deus não está falando para um rebanho de gado. Deus está falando aqui com as mulheres, com pessoas. Ouvi estas palavras, vós, vacas de Bazã. Em outras palavras, refere-se a estas mulheres amantes de luxo que dificilmente deixavam passar um dia sem pedir presentes, a alta sociedade das mulheres pedindo dinheiro de seus maridos para satisfazer seus desejos de prazeres, posses e festas. Não era um assunto fácil para Amós comparar essas mulheres de luxo com vacas gordas de Bazã. Era um assunto difícil para ele. Pode parecer rude, mas se você ler atentamente este versículo, você vai perceber que as mulheres eram o grande ponto em questão. Não devemos perder esse ponto. Isso acontece em qualquer país onde as mulheres são líderes das tendências, da moda, dos padrões de conduta. Agora quero falar com você que é mulher. Quero aproveitar essa oportunidade para agradecer a Deus pelas mulheres boas e piedosas que Deus colocou no meu caminho através dos anos. Nestes anos de ministério e de vida cristã também, dos quais 25 deles tive a oportunidade de pastorear 2 igrejas. E se dessas 2 igrejas você tirasse as mulheres piedosas e espirituais, que eram fiéis ao Senhor, essas igrejas nunca teriam alcançado a magnitude que alcançaram. Creio até que seria um fracasso. O mesmo acontece com a participação das mulheres piedosas nos campos missionários. Agradeço a Deus por você, mulher piedosa e espiritual. Mas, por outro lado, quero falar com algumas mulheres hoje que estão ouvindo o nosso estudo e precisam desta mensagem. Por favor, ouça isso, minha querida amiga. Leia e estude a Bíblia. Seja uma mulher espiritual, com uma mentalidade espiritual. Crie seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor e ensine-os na palavra de Deus. Seja o tipo de esposa e mãe que a Bíblia exorta você a ser, porque o padrão que você definir hoje irá moldar o futuro dos nossos filhos e de outros também. Portanto, é muito importante que nossas mulheres vejam o valioso papel que desempenham na vida. As mulheres de hoje falam de liberalismo ou liberação, mas estou convencido de que as mulheres mais liberadas, hoje e sempre, são as mulheres piedosas. A Bíblia diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. As mulheres mais livres no mundo são mulheres cristãs que obedecem a Deus. Conheço mulheres que afirmam ser livres, mas, no fundo, são escravas.
Elas são escravizadas pelo hábito do cigarro, ou são escravizadas pelo álcool ou outras substâncias. São escravas do sexo usado de maneira errada. Isso não é liberdade, isso é escravidão. A verdadeira mulher livre é a mulher que vive na vontade de Deus. Por isso Amós precisou pregar para um grupo de mulheres que simplesmente eram carnais, mundanas e perversas. Agora a maneira luxuosa e licenciosa de viver um dia chegará ao fim. Veja, não há um lugar no plano de Deus para uma vida pecaminosa, egoísta e egocêntrica. Deus jurou por si mesmo de forma irrepreensível, jurou por sua santidade que o juízo viria sobre os culpados. Nós lemos isso no versículo 2. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão por vir sobre vós, em que vos levarão com ganchos e a vossos descendentes com anzóis de pesca. Pode não significar muito para você hoje, mas observe a primeira parte do versículo 2. É um aviso importante. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade. Isso significa que Deus está colocando todo o seu caráter em jogo. Ele deu sua palavra e agora vai cumprir. E o que diz a sua palavra? O juízo está se aproximando. Agora, a natureza do juízo anunciado aqui deve ser tomado literalmente. E você pode perguntar, como você pode interpretar isso literalmente? Vos levarão com ganchos e a vossos descendentes com anzóis de pesca. Era costume dos assírios conduzir os seus cativos por meio de um gancho preso ao nariz. Eles levavam seus prisioneiros de guerra com ganchos em seus narizes. E você pode perguntar, como você sabe disso? Bem, porque eu li na minha Bíblia. Você também pode ler em 2 Reis 19:28, 2 Crônicas 33:11 e em Isaías 37:29. Anote aí e leia depois. Era costume dos assírios, e a invasão assíria em Israel tornou a profecia de Amós, capítulo 4, versículo 2, uma realidade. Veja, os dias dessas mulheres loucas e destes homens estavam chegando ao fim. Essa foi uma grande profecia, o juízo viria. Através de toda a Bíblia podemos ler o mesmo. No Novo Testamento diz, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6, versículo 7. Não podemos pecar contra Deus, não podemos violar a santidade de Deus, não podemos desobedecer aos mandamentos de Deus e esperar escapar do juízo de Deus, o castigo inevitável pelos pecados. E há um castigo para o pecado, tanto para o crente como para o incrédulo. Os verdadeiros cristãos não irão para o inferno, mas vão pagar pelas suas más ações, tanto nesta vida bem como no tribunal de Cristo. Portanto, a mensagem que Amós pregou naqueles dias continha uma mensagem vital para nós também hoje. Vamos ver os versículos 4 e 5. Nesses versículos encontramos um golpe de ironia, um toque de humor e um estilo literário sarcástico. Vamos ler os versículos e depois eu vou explicá-los. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos de 3 em 3 dias, e oferecei o sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai as ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. O que podemos entender desses versículos? Você percebeu o traço de ironia e um toque de humor? O estilo sarcástico para expressar algo mais do que o real significado. Fazemos isso com frequência. Bem, Betel significa casa de Deus e esta cidade ficava a cerca de 20 quilômetros ao norte de Jerusalém. Foi o lugar onde Abraão armou a sua tenda em Gênesis 12. Foi o lugar onde Jacó teve seu sonho, em Gênesis 28, e se tornou um local popular de adoração. Podemos ver isso em Amós, capítulo 3, versículo 14, onde fala sobre os altares de atividade religiosa. Por outro lado, Amós cita Gilgal. Gilgal ficava localizada no vale do Rio Jordão, perto de Jericó. Também havia se tornado um centro religioso popular, provavelmente porque foi onde os israelitas acamparam pela primeira vez, tão logo atravessaram o Jordão com Josué e colocaram 12 pedras como um memorial, em Josué 4, versículos 19 e 20. Parece que as palavras de Amós nesses versículos são marcadas com sarcasmo e ironia também. Deus jamais aceitaria deles uma adoração hipócrita e superficial. Vamos ler novamente o versículo 4. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos de 3 em 3 dias.
Lembre-se que Betel e Gilgal eram lugares religiosos. É como se as pessoas se reunissem numa igreja local nos dias de hoje. E é como se Deus estivesse dizendo através de Amós: venham, vamos à igreja hoje, tragam seus dízimos e ofertas. E então diz: apregoai, publicai-as. No versículo 5, digam às pessoas o quanto estão dando, publicai em todos os lugares como foi grande a oferta. E depois diz no versículo 5, porque disso gostais. Tudo isso para dizer: você é um grande hipócrita. Vai à igreja, canta as canções e hinos, se vangloria sobre o quanto sua igreja dá para as missões ou o custo do prédio. Você gosta de fazer isso, não é verdade? Mas você continua vivendo em pecado. Bem, nesses 2 versículos a mensagem mostra a hipocrisia deles. Por fora tudo parecia em ordem, mas as pessoas ainda viviam um estilo de vida pecaminoso. E tudo o que faziam era para agradar a si mesmos, mas isso desagradava a Deus. Os deixava satisfeitos, mas entristecia o Espírito de Deus. Seus ritos religiosos, suas devoções religiosas, inclusive os seus prazeres religiosos, não tinham valor algum. Dos versículos 6 a 11, Amós faz uma lista de todos os castigos que Deus tinha trazido sobre Israel. Cada um deles tinha sido nomeado para trazer a nação ao arrependimento e para trazê-los de volta para Deus. Mas na sua teimosia eles se recusaram a voltar para Deus. Observe nesses versículos uma série de intervenções diretas de Deus. Você pode marcá-las em sua Bíblia. Anote aí. Versículo 6. Vos dei limpeza de dentes. Versículo 7. Retive de vós a chuva. Versículo 9. Feri-vos com queimadura e com ferrugem. Versículo 10. Enviei a peste contra vós. Versículo 11. Subverti alguns dentre vós. Aqui Deus está falando e em todo este texto Deus está lembrando ao povo que os juízos do passado foi para o bem deles. Toda vez que Deus os disciplinou no passado, Ele estava mostrando seu verdadeiro e imutável amor por ele. Hebreus 12:6 diz que o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Israel não era um filho ilegítimo, mas sim um povo escolhido. E todas as calamidades listadas do versículo 6 a 11 eram simplesmente para mostrar o bom propósito do soberano Deus de amor. Israel, como todos os filhos de Deus, deveriam decidir, mais cedo ou mais tarde, quando eles estariam prontos para ouvir a Deus e obedecer a sua palavra. Deus está dizendo: eu estive ocupado tentando trazê-lo ao arrependimento. Você tem estado ocupado de maneira pecaminosa nos assuntos religiosos, fazendo da sua maneira. No final de cada juízo divino, há uma triste frase que é repetida 5 vezes. No final do versículo 6, contudo, não vos convertestes a mim. No versículo 8 também, contudo, não vos convertestes a mim. Versículo 9, contudo, não vos convertestes a mim. Versículo 10, a mesma frase, contudo, não vos convertestes a mim. E versículo 11, contudo, não vos convertestes a mim. Que tristeza! Deus relembrou todos os juízos que tinha trazido sobre eles. Lhes disse que seu propósito tinha sido para atraí-los para ele. E tristemente conclui: mas não vos convertestes a mim. É essa a sua situação hoje, querido amigo? Você é um filho de Deus vivendo em desobediência à palavra de Deus? Deus tem falado com você, talvez tenha disciplinado você. Você está enfrentando tempos difíceis, doenças físicas, tragédias familiares, acidentes, perda de emprego, perda de dinheiro, perda de entes queridos. Deus está nos dizendo alguma coisa. Qual será o final de tudo isso? Será que Deus vai escrever este epitáfio em sua vida, amigo? Contudo, não vos convertestes a mim? Caro amigo, volte para Deus hoje mesmo. Se você estiver fora da comunhão, volte para Deus hoje. E se você, amigo, ainda não aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador, não espere mais. Entregue a sua vida a Cristo hoje. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Bem, o nosso tempo terminou por hoje, mas eu quero continuar e concluir este capítulo 4 de Amós. Por isso, eu espero que você nos acompanhe no nosso próximo programa para estudarmos mais esta mensagem. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Leman Strauss. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite nossa página na internet www.bbnradio.org.
Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.